amigos do Clube da Luta Podcast. Estamos aqui para mais um episódio hoje. E hoje o episódio aí é diferente, viu? É diferente. Estamos com o nosso convidado aqui hoje. Ele é multitarefas, tá certo? É o professor Bruno José, é isso? Se apresenta aí, Bruno José. O que é que você faz mesmo, Bruno José? Professor de quê? Eu sou professor de Tai Chi, é como você bem falou, eu sou multitarefas, né? Então eu sou professor de Tai Chi, também sou professor de Educação Física, né? De formação mesmo, professor de Educação Física. Depois me graduei também como professor de Tai Chi ao longo desse E tu período. faz acupuntura também, né? Exatamente, que aí já veio a minha pós-graduação, que é de Medicina Chinesa, né? Que aí entra a parte de acupuntura, fitoterapia, massoterapia chinesa. E também, atualmente, estou finalizando uma pós-graduação também em psicanálise. Tu é bem chegado nessas ondas orientais, né? Na filosofia oriental e tal, Cara, né? desde pequeno, velho. Desde pequeno. Isso, eu comecei com essa pira desde quando eu tinha uns 13 anos de idade. E aí foi quando eu comecei a fazer Kung Fu com o professor Márcio, que teve aqui também. E nisso despertou o meu interesse para querer explorar esse mundo. Filosofia oriental, em geral. Exatamente, exatamente. É tanto que tu não ficou só no Kung Fu, né? Tu abrangisse a tua visão e fosse para várias áreas, né, velho? Exatamente. Quando eu comecei a treinar o Kung Fu, tem toda essa parte da luta, da arte marcial, da filosofia que tem por trás do Kung Fu. E nisso, quando eu fui começar a explorar, estudar por mim mesmo em casa, ver filmes e tal, vi que tinha mais coisas. Né? Tinha mais coisas por trás. Claro que no filme nem sempre mostra como é a realidade, né? Mostra só a fantasia, né, velho? Exatamente. Mas também tem outras coisas, outros elementos ali que realmente vêm da própria cultura, da cultura chinesa principalmente, que foi o que eu mais vi. E isso me deu alguns elementos para ir buscar. E aí foi quando eu comecei a fazer o Tai Chi também, né? Eu já tinha começado com o Fu com uns 13 anos. Eu acho que eu comecei a praticar o Tai Chi mais ou menos quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Então eu fiquei ao mesmo tempo fazendo Kung Fu e Tai Chi, né? E nisso, por mim mesmo, eu fui começando a buscar sobre a parte da medicina chinesa, porque eu vi aqui no Tai Chi tem toda aquela questão do Qi, né? Da energia vital e tal. Mas também tem a parte de você cuidar, né? A parte do cuidado também, de você conseguir, além de machucar, como a arte marcial faz, você também tem a capacidade de cuidar do machucado. Isso é uma coisa que vinha da medicina chinesa, que estava integrado dentro desse universo da arte marcial. Mas ele não é muito explorado nessa área, né? Essa parte, ela não Exato. é bem difundida, né? Exatamente. Não é, você tem que realmente buscar a fundo, foi o que eu tive que fazer, né? E correr atrás, fui em busca de livros e tal. O meu próprio professor de Tai Chi também, ele me ajudou nesse processo, me mostrou algumas coisas. E nisso, eu acabei, naquela época, já com meus 13, 14, 15 anos mais ou menos, eu pensei assim poxa, eu quero explorar mais isso e quero fazer com que isso esteja presente na minha vida no dia a dia. Então, o que é que eu fiz? Pô, gosto muito de Kung Fu, né? Gosto muito de Tai Chi também. E pelo que eu estava observando, pesquisando, eu gosto muito de medicina chinesa também. Então, eu pensei, vou fazer uma universidade de educação física. Depois disso, vou fazer uma pós-graduação em medicina chinesa e vou trabalhar com isso. E tu trabalha 100% com isso hoje. Hoje em dia, eu criei a Cinco Pétalas, que no caso é a minha empresa, justamente, Eita, que legal. e trabalho com isso no meu dia a dia. Dou aula de Tai Chi, atendo no consultório. Pra quem não sabe, assim como eu, o que é o Tai Chi em si? Porque o Tai Chi, eu me lembro do Tai Chi de um filme de Jet Li. Não sei se tu assistiu, que era Tai Chi e tal. Tai Chi, que traduziu para Batalha de Honra, o título que dele. ele perdeu a memória e tal. Aí Exato. Aquilo realmente existiu ou aquilo é coisa fantástica? Esse filme ele é fantástico, fantástico. Tem muitos elementos que são fantasiosos, claro. Até, por exemplo, você vê nos filmes chineses, eles dando os saltos muito grandes, né? Que vai do chão até o telhado da casa e tal. Claro que aquilo ali não é verdade. Mas tem um elemento cultural envolvido que é as habilidades que eram passadas dos guerreiros. Relaciona às lendas que se tinha na China antiga. E os guerreiros nessas lendas, eles tinham essas mega habilidades
de conseguir pular alto e tal. Então isso foi transportado também para os filmes, entendeu? Mas, assim, o Tai Chi em si, ele começou como uma arte marcial, tá? Luta? Luta, né? Isso na China antiga, muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, antes da era cristã. Mas aí, ele foi tendo uma característica também terapêutica, né? Porque se viu que o seu treinamento tinha uma capacidade muito grande de trabalhar essa parte da saúde, essa parte mental também, que aí a parte terapêutica que muita gente fala, né, do Tai Chi. Então ele teve essa característica também, mas o Tai Chi inicialmente ele era treinado dando soco, dando chute com potência, do mesmo jeito que se treina Kung Fu, do mesmo jeito que se treina Karatê. E com o passar do tempo ele foi se adaptando, tendo essa outra parte que é mais lenta, que quando você joga no Google e põe Tai Chi, você vê as pessoas fazendo um movimento lento, né? As pessoas usando aquela roupa de cetim mais leve, parecendo que está em câmera lenta. Isso é uma parte do Tai Chi, mas não é o Tai Chi como um todo. Essa parte do Tai Chi é uma parte de treino, é uma parte em que você busca tá ali presente, fazendo a forma, naquele momento exato, sem pensar muito no futuro, sem pensar muito no passado. É quase, por isso que chamam muito do Tai Chi de meditação em movimento. Por conta disso, que você tá ali, presente, fazendo a forma, controlando passo a passo do seu movimento, prestando atenção na sua troca de peso, prestando atenção nos movimentos do braço, a sincronia do corpo como um todo. Isso tudo traz você para o presente. E com o passar do tempo, isso também vai sendo aprimorado. Aqueles movimentos do Tai Chi, aqueles são aleatórios ou eles realmente existem aquela forma que é como se estivesse segurando uma bola, às vezes eles fazem assim. Isso. E tem Tai Chi, uma forma de Tai Chi que é com uma bola também. Né? Existe também, que na antiguidade era feita com bola de canhão. Caramba, uma bola de canhão, velho. Exatamente, eles faziam uma forma com uma bala de canhão. Tai Chi voltado para arte marcial. Exatamente. Isso é na época o quê? Que a China ela era dividida em vários reinos, né? Tinha As dinastias que guerrilhavam muito. Sim, o Tai Chi passou por muitas dinastias, né? Dinastia Qin, dinastia Han, dinastia Tang. Todas essas dinastias, o Tai Chi ele também estava presente em algum momento ali. Né? Mas a parte do Tai Chi marcial mesmo, ele também é treinado até hoje. Sendo que há algumas adaptações que você precisa fazer para que você consiga treinar o Tai Chi de uma maneira marcial. Muita gente pensa que, vou utilizar o Tai Chi como luta, então quer dizer que quando a pessoa vai me atacar, eu vou fazer um movimento lento assim para me defender. Não, não é, claro que não é assim. Você vai fazer um movimento rápido, você vai fazer um movimento com potência, mas antes de você fazer esse movimento rápido, com potência, dessa forma, você também faz um movimento lento. Um movimento passo a passo, com controle de peso mais lento. Porque você também, quando você faz um movimento lento, é diferente, claro, de quando você faz um movimento rápido. Até mesmo, fisiologicamente falando, as cadeias musculares utilizadas, elas são diferentes. Quando você faz um movimento lento para um movimento rápido. Agora, eu acho é mais difícil quando você vai fazer um movimento lento. Por exemplo, no taekwondo mesmo, você dá um chute rápido, é fácil, é tranquilo. Agora, faz o mesmo chute lentamente, aí você já sente outros músculos doendo. É exatamente isso. Porque a cadeia muscular que está sendo utilizada, ela, claro, não é algo assim tão diferente, né? O chute que você vai utilizar lento vai utilizar alguns músculos que também vão ser utilizados no chute rápido. Entretanto, a forma como eles estão trabalhando ali é um pouco diferente. Para um chute mais lento, essas cadeias musculares elas vão precisar estarem muito mais contraídas, né? Elas vão se contrair para manter aquela contração mais isométrica. De você manter um movimento suspenso, digamos, no chute. De você elevar a perna, você conseguir esticar a perna totalmente, mantendo a perna lá ela firme, depois retrair ela, descer. Isso tem no Tai Chi?
Tudo isso tem no Tai Chi. Até a musculatura do pé, ela é muito mais trabalhada nesse sentido, tá? Porque no chute rápido, vamos dizer, um chute lateral, um chute rápido que você deu, a musculatura do seu pé, ela vai ali, se contrai para você fazer esse movimento explosivo, depois ela vai relaxando quando você voltar e vai manter um certo tensionamento ali, um certo tônus para você fazer o resto dos movimentos. Sendo que num movimento mais lento, essa musculatura do pé ela vai estar o tempo todo ali, ó, contraindo para você ficar naquela posição e não é por um breve momento, é por um momento de 5 segundos, 2 segundos, 3 segundos, enfim, um movimento mais longo. Isso já causa uma certa diferença da forma como a musculatura vai trabalhar. Entendi. Mas o Tai Chi hoje, no geral, ele é mais recomendado assim, fim terapêutico, essas coisas. Que eu vejo muito os idosos, né? Na China, eles trabalham no Tai Chi bem lentamente ali e tal. Ele tá mais voltado realmente a esses fins terapêuticos. Como é que tá o Tai Chi hoje? Hoje, o Tai Chi do jeito que tu conhece hoje. O cenário atual do Tai Chi, em sua grande maioria, tá voltado para essa parte terapêutica, né? Que, na minha visão pessoal, se perde muita coisa quando você restringe apenas a isso, entendeu? Porque o Tai Chi ele é muito mais amplo que isso. Então, no mundo todo, o Tai Chi ele é bastante terapêutico. Há alguns estilos de Tai Chi que eles já ficaram com o estigma, alguns estigmas. Por exemplo, o estilo Yang de Tai Chi é um estilo mais terapêutico, que você faz um movimento todo lento, do início ao fim. O estilo Shen é um estilo mais marcial, é o estilo para luta, porque ele existe em alguns movimentos de Fa Jin, que é um movimento explosivo no meio da forma. Ambos servem tanto para parte terapêutica quanto para parte marcial. A questão é como se trabalha o Tai Chi. E aí vem o meu posicionamento, que eu sou bastante enfático quanto a isso, é que o Tai Chi, ele não é simplesmente só terapêutico, não é simplesmente marcial. Ele pode ser ambos. E muito mais que isso. Tudo vai depender de como o professor trabalha. Aí está a questão da responsabilidade do professor. Tô entendendo. A forma como o professor trabalha é de grande importância. Pois o professor ele tem que estar sempre atento à pessoa que ele vai estar ensinando, o público que ele vai estar ensinando, as demandas que aquela pessoa traz, os objetivos que aquela pessoa traz. Então, digamos, se vem uma pessoa querer ter uma aula de Tai Chi comigo e é uma pessoa idosa, vou utilizar uma pessoa idosa como exemplo. Eu sei que ela pode ter alguns movimentos que ela não vai conseguir. Afinal, ela não passou a vida treinando Tai Chi como um atleta de competição. Então, algumas coisas realmente não vão ser possíveis dela fazer. Entretanto, algumas coisas elas podem ser adaptadas. E outra, você primeiro perguntou para a pessoa o que ela quer no Tai Chi? Muita gente não pergunta isso para os alunos quando chegam. Dizer, o que é que você quer? O que é que você busca na arte marcial? Você chegou para mim procurando fazer Tai Chi. Eles já chegam, um aluno assim, um aluno seu, ele já chega sabendo o que é Tai Chi, ou ele chega para você e o que é isso? Tal, me explica, professor, e tal. Pois é, tem alguns que já chegam sabendo o que é, e tem outros que não tem muita ideia do que seja o Tai Chi. Muita gente pensa que é parecido com Yoga. Mas eu digo que Yoga, inclusive, é um primo distante do Tai Chi. Enquanto o Aikido é um irmão muito próximo do Tai Chi. Porque o Aikido ele se utiliza dos mesmos fundamentos do Tai Chi. Só que ele é japonês, né? E tem algumas diferenças também. Eu vejo que no Aikido tem muito negócio de giro, né? Ele articulações e eles trabalham muito giro. Você vê o camarada caindo, assim, não, pô, não era pra esse cara ter caído, mas porque eles usam a física. Muitas vezes eles usam a física, eles empurram o cara, dobra assim. Você pensa que não se vê, às vezes, um cara de 80 quilos sendo derrubado por um cara de 60, velho. Exatamente. Isso é exatamente o que se tem no Tai Chi.
Isso é o Tai Chi marcial. Tai Chi marcial. Exatamente, o Tai Chi sendo utilizado como forma marcial. Todos os movimentos que você vê na forma, eles são circulares justamente porque eles trabalham o direcionamento das forças muito parecido com o Aikido. É justamente isso. Quando você vai ver um Tuishou, o Tuishou é o treino em dupla. O treino marcial em dupla. O Tuishou, ele é simplesmente você tentar conseguir aplicar desviar a força que o oponente está aplicando em Era isso que eu ia você. falar. Ele não bate de frente com a força. Ele redireciona a força do oponente, né, velho? Exatamente, Entendi. exatamente. E Tai Chi, existem movimentos de projeção no Tai Chi. Movimentos de projeção muito parecido com o Aikido ou como o Judô. O judô. Sim, tem muito movimento de projeção no Tai Chi. Eu acredito que, em sua grande maioria dos movimentos do Tai Chi, eles são, de certa forma, de projeção. Não tem muitos movimentos de percussão, de soco, chute, apesar de... Que seria o confronto direto, no caso, né, que você tá falando. Exatamente. Ele evita mais o confronto direto, onde Isso. ele busca mais realmente canalizar a energia aplicada. Exatamente. E esse é um ponto. Que no Tai Chi, um dos fundamentos é a questão da energia. De você cultivar a energia, que é chamada de Chi, energia Chi, cultivar essa energia. E no cultivo dessa energia, digamos assim, ela aumenta, você aumenta a sua energia vital. Tanto é que ele dá longevidade por conta disso. Mas o treino marcial do Tai Chi é você conseguir, através do aprimoramento desse controle do Chi, você conseguir controlar o Chi do outro numa batalha. Isso é uma maneira também alegórica de se dizer que você pode controlar a força que o outro está aplicando em você. Digamos que você vai receber um empurrão num Tushou, num treinamento Tushou, num treinamento Tai Chi. Você vai receber um empurrão, você pode aplicar essa técnica de desviar esse empurrão. Primeiro você recebe ele, sente a força que foi aplicada, desvia essa força e depois aplica contra o seu oponente. No que no Tai Chi, ele poderia dizer que você está manipulando o Chi do oponente, você está manipulando uma força cinética. Já vi outros mestres aqui falando sobre esse Ti. Ti. O que é o Ti? Como é que eu posso trabalhar ele? Uhum. O Chi ele pode ser visto de algumas maneiras, né? Tem a visão mais mitológica, em que num dos fundamentos da medicina chinesa, lembrando que o Tai Chi ele é uma prática da medicina chinesa também, do mesmo jeito que existe a fitoterapia, a acupuntura e tal, existe o Tai Chi na medicina chinesa também. Mas essa visão mais mitológica, ela é mais alegórica, né? Em que o Chi é a energia que está permeando em todo o universo e ele está presente em nós, é a nossa força vital e que nosso Chi ele está em constante dinamismo com o Chi que nos cerca. É uma energia, é. É uma energia. Chi, tanto é que o ideograma de Chi, se você for ver o ideograma de Chi, ele é composto por alguns radicais. Ele tem o radical de vapor, é uma partezinha que tem um ganchinho, um radical de vapor, mais um radical de Mi. Mi é arroz. É a junção do vapor com arroz. Essa junção, ela significa que o vapor ele traz a ideia de algo de difícil visualização, que é quase que invisível, você não enxerga. Mas também, ao mesmo tempo, ele é volátil. Já o arroz, o Mi, o ideograma de Mi, ele traz a ideia de ser vital, algo essencial à vida. E se for trazer para a parte da questão geográfica, sociogeográfica da China, da época, lá tem muita plantação de arroz, né? É abundante, então tem essa relação de abundância também. Juntando as duas coisas, o ideograma do Chi ele é formado por vapor, arroz, e traz essa ideia de algo invisível, mas que é muito essencial à vida. E que sem isso não há a vida. Então, epistemologicamente falando, o Chi, ele é isso, né?
E como eu trabalharia meu ki através de respiração, meditação, como é que eu posso me encontrar com o meu Uhum. ki, o meu ti, saber sentir essa energia, ou ela você Sim. não sente? Tem várias formas. O Só- Tai É, Chi trabalha isso? trabalha bastante, bastante. E outra forma também de ver a parte do Ti é ver algo mais material. Aí puxa um pouco mais para esse gancho do que você está falando. É, porque essa visão do Ti, ela também tem a que eu falei antes, ela tem um caráter um pouco mais místico, né? Mas uma outra visão do Ti é você ver a questão das forças envolvidas. Por exemplo, há um ditado em que quando você dá um soco, né? Ou um golpe qualquer, você está projetando esse Ti para frente, né? Tanto é que tem muito em filmes também. A pessoa cultiva muito esse Ti, a pessoa treina bastante Tai Chi, ela dá um soco que a outra pessoa sai voando. Ou se machuca internamente, machuca um órgão Eu lembro interno. isso num filme bem antigo. Nós não era nem nascido, era O Último Dragão. Tinha o Eu Roy. No assisti, final sim. ele consegue canalizar a Isso, energia dele, né? Ele não fala ti ali, mas tudo indica que aquilo ali seria o ti no caso, né? Ele exatamente. desenvolveu o poder, né? Exato. Para o pessoal mais geek, a questão do Naruto, o chakra do Naruto é o Chi. É o Só ti. que eles mudaram o nome, botaram chakra. Feito no Dragon Ball é o ki, né? Eles É falam o ki, Ki. né? Ki é a maneira japonesa de falar Chi. Ah, entendi, velho. Entendeu? No Avatar também, Aang, ele precisa controlar o Chi para adquirir mais novas habilidades do controle do ar também. Então, no cinema, o Chi está muito presente, né? Pode estar com outros nomes, mas ele sempre tá ali, Isso. né, velho? Aí voltando ao exemplo que eu tava falando do soco, tem essa questão de você tá dando soco, você tá projetando o ti pra frente. Uma outra maneira de falar é que eu tô projetando também uma energia, essa energia ela é mais mensurável, que é a energia cinética. Eu tô projetando essa energia cinética pra frente e na medida que a massa vai avançando, ela atinge uma determinada velocidade, ao atingir um ponto, ali exerce uma pressão, essa pressão ela vai causar algum dano naquele Eu local. não sei se você já viu demonstrações gravadas de Bruce Lee com o soco de 1 polegada. Sim, sim, Ele sim. passou, parece que foi 12 anos aperfeiçoando e tal. Muita gente dizia que ele jogava o ombro, mas nas filmagens dá pra ver que ele não joga o ombro, ele se concentra e estica o braço. E o camarada voa, coisa assim, de 5, 6, 7 metros pra trás, velho. Esse soco de 1 polegada, ele tem muito fundamento do Tai Chi envolvido. Tai Chi, né? Tem bastante. Eu observava muito isso em Bruce Lee por conta do físico dele, que ele era um camarada magro, Uhum. mas ele trabalha. Todo o chute dele trabalhava muito respiração. Ele, Exatamente. aquilo ali é o controle do Ti que ele controla ou é só a respiração? Sim, É o Ti, né, velho? é. O Ti, o Ti, ele tá muito relacionado à questão também da respiração. Respiração é quase como se fosse uma usina, uma casa de força para poder produzir nosso Ti. É uma maneira mais grosseira de Tô falar, entendendo, tô né? entendendo. Isso aqui a gente já tá passando para uma parte da medicina chinesa. Mas no Bruce Lee, se você perceber, sempre que ele vai dar um soco, aquele soco de 1 polegada, observa os pés dele como tá. O soco dele é o final do resultado de uma cadeia de movimentos que acontecem no corpo. Muitos deles são bem sutis e que termina no soco. Mas eu vi que começa no pé. Começa no pé. Começa no pé e termina no soco. Exatamente. Um dos fundamentos do Tai Chi é que você tira a energia do chão para poder manipular ela e desvia para onde você quer. Vamos voltar para esse assunto agora, aí, desse negócio do chão. Tu sabe que eu sou professor de taekwondo, né? Sim. Sou há algum tempo e tal. E assim, desde cedo, eu quando treinava taekwondo, não sei se é adrenalina ou alguma coisa, eu sentia aquela coisa, como se fosse muita energia, principalmente quando termina o treino, ou meio do treino, eu tô com aquela energia. Uhum. Como se o corpo realmente quisesse explodir. Eu não sei direito explicar, assim, porque eu nunca estudei essa área. Uhum. Mas eu estou falando assim, o que eu sinto. Até hoje, às vezes, eu ainda sinto isso. E para passar, eu tinha que estar descalço e dava uma caminhada na rua, descalço. Aí eu sentia o corpo descarregar.
Aí quando o corpo descarregava, aí também vinha fraqueza, vinha tudo, e já eu queria só descansar depois disso. Se tem alguma coisa a ver com isso aí, ou é adrenalina, tu sabe explicar. É uma série de coisas que acontecem aí, né? No pós-exercício, muita coisa acontece. Já tem aí uma alteração hormonal que já acontece. Né? Quando você começa a praticar, existe uma alteração hormonal antes, durante e depois do exercício. Essa alteração hormonal já causa efeitos diferentes no seu corpo. E assim, se eu tiver calçado, não passa. Sei. Passa. Eu tenho que realmente, eu tiro a sandália, eu tiro o tênis, tiro a meia e eu tenho que pisar realmente no chão. Tem gente até que é maluco, vendo o Leto ali, 8 horas da noite, ele tirou o sapato e saiu descalço pela rua. Sim. Mas tipo, quando eu chegava em casa, eu já chegava relaxado. Coisa que se eu viesse calçado, isso não acontecia, velho. Sim. Enfim, vai, desculpa, só pra complementar. Não, mas esse exemplo é bem legal, porque podemos parar para ver a parte fisiológica, né? Como eu falei, há uma alteração hormonal durante o exercício. Há também uma questão térmica envolvida. O músculo, ele produz calor em atividade, né? O corpo inteiro, ele produz calor numa atividade. Então, depois que você termina esse exercício, o seu corpo ele ainda está todo aquecido, entre aspas, né? E nisso faz com que você sinta esse efeito, o suor, você pinga, né? Você está suando e tal. E por não estar continuando mais fazendo o exercício, a tendência é que isso vá decaindo com o tempo, naturalmente, né? Isso é um efeito fisiológico. Tem também uma questão mental envolvida também. Quando você está no exercício, você está sob um estado de alerta. A própria alteração hormonal que eu falei antes já causa esse estado de alerta. Nesse estado que você está, ele dura o quanto a atividade estiver acontecendo. Você parou de fazer atividade, não é de uma hora para outra assim que... Na verdade, de uma hora para outra acontece, mas não é de um segundo para outro que você vai diminuir esse estado de alerta. Novamente, né? Exatamente. Então, esses processos de pico e decaimento, ele pode ser visto pela forma fisiológica e também pode ser visto por essa forma do Qi. Os chineses, na época, eles não tinham tanto esse conhecimento tão refinado da questão da fisiologia humana. Eles tinham um conhecimento muito vasto sobre medicina. Tanto é que eu trabalho com isso até hoje. Eles tinham um conhecimento muito vasto sobre medicina, sendo que a linguagem é diferente. A forma de falar. Aqui nós estamos falando muito mais sobre uma questão de linguagem, sobre uma questão prática. A linguagem, você sente isso, que descarregou, foi pro chão. Isso é uma forma de você dizer, eu tava com um Qi muito alto por conta da atividade e agora o Qi ele tá se assentando. Uma outra forma de falar isso é que você tava com o corpo mega excitado por conta do exercício, teve essas alterações fisiológicas. Cria estática, isso ou não tem nada a ver? Pode se criar estática, eu acredito que pode Porque criar sim. É uma questão bem física. Assim, deu choque assim, ó. Não tem não. Algumas vezes, até minha namorada mesmo, às vezes ela ficava com medo assim, quando chegava assim, no treino e tal, assim, tocava em mim assim, dava um choquezinho. Sim. E se tivesse muito escuro, você via subir, clarear aonde toca. Ou até mesmo dormindo, botar o lençol nele e sair a estática. Era. Leto é ligado no 220, Leto. Leto é elétrico. Você falando assim parece mentira. Você falando assim parece mentira. Mas como eu já convivia com isso, eu achava que era normal e tal, até que ela se assustou uma vez. Ei, que danada é isso aí que tá explodindo em tu aí, mas jogou o lençol na minha mão. Aí eu sempre achei que isso é estática. Eu não sei também se é estática, se não é e tal, mas geralmente é depois dos treinos que acontecem isso. Entendi. Isso aí é uma coisa que o pessoal de física iria explicar bem, essa parte, né? Isso, né, velho?
Isso aí eu não tenho tanta certeza quanto que poderia ser. Tem a ver com a questão térmica, claro, provavelmente pode ter essa questão estática também envolvida, claro. Eu já cheguei até uma época da minha vida a raspar o cabelo, porque ela disse, não, pô, isso pode ser o cabelo, energia estática do cabelo. Eu raspei o cabelo, passei a zero mesmo, e mesmo assim ficava. Não, aí eu acho que já é demais. Essa questão de precisar raspar o cabelo por conta disso, acho que não chega a ser tanto, não. Eu tinha uns 19 anos, eu tava perdido, né, velho? O que falava, eu queria testar. Não, vou raspar o cabelo para ver se isso para. Mas também não parou. Aí a forma que eu achei de equilibrar isso foi como eu te disse. Eu tenho que ficar descalço. Sim. Uma meia hora, 40 minutos, descalço e tal, aí meio que descarrega. Descarrega o tema aí. Passa aquela coisa dentro de você. Alivia e tal, e aí eu durmo tranquilo, sem dar foguinho em ninguém, velho. Muito isso que a gente tá falando é sobre a questão, tá relacionado também com a questão do tipo, porque nós estamos falando sobre energia, né? Sobre formas de energia. Tanto é que algumas coisas da medicina chinesa, o Qi, por exemplo, a questão da teoria de canais, que são aqueles canais de acupuntura, que você vê nos bonequinhos, sabe? Esses canais, teoricamente, na medicina chinesa é por onde passa o Qi, por onde passa a energia, né? Sendo que isso, nos moldes da medicina, da ciência moderna, não é algo que é facilmente comprovado, tá? E isso aqui, de fato, não é algo que você vai ver uma pesquisa na universidade séria comprovando que existe esses canais de acupuntura, que existe o Qi. Entretanto, se existe bastante pesquisas e também casos clínicos de quando você trabalha o Qi, você vê os seus efeitos, né? Por exemplo, quem faz acupuntura, com certeza, já teve sensações e também já teve o próprio efeito da acupuntura. E a acupuntura é trabalhar o Qi. Isso que eu ia perguntar a tu agora. Qual é o benefício do camarada fazer acupuntura? Eu já vi muita gente que tinha problema de coluna, fez acupuntura, ficou bom. Tinha até problema respiratório, não? Fazer acupuntura, sim. Ficou bom. Como é que você trabalha a acupuntura? Só empurrando agulha, velho? Cara, como é que é isso aí, velho? A acupuntura... Tem um lugar certo de colocar agulha? Tem vários tipos de técnicas, A acupuntura, ela é uma das especialidades que compõe a medicina chinesa. A medicina chinesa é um ramo enorme de atividades que podem ser feitas. A acupuntura é uma delas, o tai chi é uma delas, a fitoterapia também, Qigong é uma das práticas para você trabalhar a questão do Qi também. Tanto é que Qi é o Qi, energia. Kong significa prática. É a prática do Qi, você praticar o Qi. A dietoterapia, a parte da alimentação, também faz parte da medicina chinesa. A massoterapia, as ventosas. Os atletas hoje em dia estão se usando muito. Estão usando muito a ventosa. Pronto, a ventosa ela veio da medicina chinesa. Exatamente. Ela veio da medicina chinesa, né? Mas a acupuntura ela é o carro-chefe, é o mais conhecido assim das práticas da medicina chinesa aqui no Brasil. E ela trabalha essencialmente com o Qi, tá? E aí, repito mais uma vez, há duas formas de se ver. Uma forma mais ocidental, por assim dizer, e uma forma mais oriental, né? Uma forma voltada mais para essas alegorias. Quando você insere a agulha, há uma série de efeitos que acontecem. Dependendo do estímulo que você faz, você está ali controlando o Qi, pela visão tradicional da medicina chinesa. Você está manipulando o Qi, desbloqueando os canais, se houver algum canal ali bloqueado. E aí é quando você sente uma dor em algum lugar, por exemplo, você consegue desbloquear através do estímulo que você manda para o canal. Você pode mandar esse estímulo para órgãos internos. Tudo isso através da manipulação desse Qi pelo corpo da pessoa. Na outra visão, você pode ao inserir a agulha, né, existe até uma expressão chamada Te-Chi. Te-Chi é a sensação do Qi. Traduzindo seria obter o Qi. É quando a energia
tá realmente passando ali por aquele canal, tá passando pelo ponto que você tá estimulando. E ali o ponto pode ficar vermelho, ele pode ficar um pouco mais alto. Então, nosso corpo, ele tem energia em todas as partes, no caso. Sim, Corre por todo o nosso corpo. E o trabalho da acupuntura seria, se tiver alguma parte obstruída, você, com a sua técnica, você consegue ir ali, tipo, ou desobstruir, ou tonificar. é, Exatamente. Exatamente. Isso. Ah, então, essa expressão do Teti que eu estava falando é uma expressão da tradicional da medicina chinesa e fala quando você acerta o ponto. Quando a pessoa tem a sensação do Ti chegando, né? Ou então o próprio ponto ele mostra. Fica mais vermelhado, um pouco mais inchadinho, por assim dizer. Tem gente que sente um choquinho, tem gente que sente um calor. Enfim, uma outra forma também de ver isso é que quando você insere uma agulha, seu corpo, ele entende aquela agulha como um corpo estranho. E por ser um corpo estranho, ele vai tentar defender desse corpo estranho. Então, o que é que ele vai fazer? Naquela região, ele vai mandar mais sangue. Indo mais sangue, ele vai mandar glóbulos brancos para defender. Mais plaquetas. Você vai ter uma reação neurológica diante daquilo que está acontecendo também. Dependendo de como você faz o estímulo, você pode aumentar isso. Isso que eu tô falando é uma reação fisiológica que acontece. Tem vários vídeos aí de termografia, por exemplo, que se faz com uma única agulha de acupuntura inserida no corpo. E aí a câmera vai lá filmando e você vai vendo a região alterando a coloração através da câmera da termografia. Isso que se faz hoje em dia, essa visão fisiológica mais ocidental, é uma outra forma de falar sobre o Teti. tô entendendo. Entendeu? Por isso que para você pegar a acupuntura, falar sobre o Ti, muita gente diz, então você tem que acreditar nessas coisas. Não necessariamente é relacionado a acreditar ou não acreditar. É a questão de como você está enxergando aquilo ali. O fundamento que está embasando aquilo ali. Que às vezes apenas há uma mudança na linguagem de como se fala a mesma coisa. E que muitas vezes as pessoas se perdem nesse meio, indo para um meio mais místico e tal, justamente por não entender essa correlação. Que para entender essa correlação também é necessário, querendo ou não, alguns pré-requisitos, vamos assim dizer. Um deles é bom que a pessoa pelo menos saiba um pouco de chinês. Porque tem bastante coisa traduzida para português. Você pode fazer uma pós-graduação inteira. Mas pode ter outra interpretação também, né? Dos símbolos. Tem muita coisa. Exatamente. Você aprendendo o chinês, você consegue ampliar ainda mais sobre o que um texto está falando. Por exemplo, às vezes uma frase ali em português significa uma coisa, mas em chinês significa outra. Feito, tu falou do arroz, né? Exatamente. Do arroz, que se fosse traduzir ao pé da letra não ia fazer sentido nenhum para nós que não temos essa cultura. Sim. Que eles tinham lá o arroz como se fosse realmente a vida para eles ali, prover a vida, porque eles trabalhavam na agricultura e tal. Sim. Né? Sim. Mais ou menos isso. Exatamente. Muita gente fala que um exemplo sobre essa diferença de linguagem, a acupuntura, a palavra acupuntura no chinês ela se chama Zhengjiu. Zhengjiu. Muita gente fala assim, acupuntura sem agulha. Não necessariamente existe acupuntura sem agulha. Por quê? A palavra Zhengjiu, Zhen é agulha, mas Jiu é o calor aplicado em uma região durante o período de tempo. E o Jiu está relacionado à moxa-bustão, que já é uma outra prática da medicina chinesa, que é a utilização de calor como forma terapêutica. Pode ver que na palavra acupuntura os dois estão juntos. Zhengjiu, a agulha mais a moxa. Por quê? Isso é uma prática que elas, ao longo da história, tiveram sempre juntas. Quando veio para o Ocidente, é que houve muito com mais ênfase essa separação.
pessoal pensa que a acupuntura é só agulha. Não, não é só agulha. Em sua prática, a acupuntura ela envolve também o uso da moxa-bustão acoplada. Tô entendendo. E na medicina chinesa, eu acompanho algumas coisas na medicina chinesa e uma coisa que eu notei, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eles trabalham muito mais na prevenção, na cura e prevenção, enquanto na medicina ocidental, assim por assim dizer, eles trabalham só na cura daquilo que já, eu tô com dor de cabeça. Toma esse comprimido aqui, vai passar dor de cabeça. Mas eles não procuram saber o que causou a dor de cabeça. Sim, sim. Coisa que na medicina chinesa eles vão buscar desde o do começo. Tá com dor de cabeça, mas vamos curar isso aqui que vai eliminar lá na frente a dor de cabeça. Isso, exato. Isso veio justamente por conta desse sistema mais cartesiano, né, que o Ocidente adotou de dividir em especialidades. E que essa divisão acaba fazendo que na análise, você separe o ser humano em partes. E acaba se perdendo o todo, né? Mas, claro, isso tem seus benefícios e também tem seus malefícios, né? Até porque hoje, até nossa expectativa de vida aumentou por conta disso. Então também tem seus méritos quanto a isso. Mas essa parte de ver de uma maneira mais global é muito forte dentro da medicina chinesa. Justamente por conta Isso vem de uma questão cultural também, porque na China antiga não existia subespecialidades. Um acupunturista, ele fazia o papel que um clínico geral e um oftalmologista, um dermatologista, tudo fazia ao mesmo tempo. Na China antiga era assim, tudo junto numa única pessoa. E ao longo do tempo isso ainda se prevaleceu, né? Até por conta quando você estuda a medicina chinesa, os fundamentos que baseiam a medicina chinesa já faz com que você consiga dar conta de várias coisas, né? Então, ainda se manteve essa característica. E ainda bem que se manteve, né? E eu acho que é importante enfatizar também que a medicina chinesa, ela não é algo que vai substituir a medicina alopática. Na verdade, elas andam de mãos juntas. Inclusive, é assim que é feito lá na China. Nos hospitais da China, tem hospitais em que é um prédio enorme, em que cada andar desse prédio é uma especialidade. Existe o prédio da medicina alopática, e aí a pessoa recebe faz seu exame, faz sua consulta no médico alopático, e ele encaminha, se for necessário, para a parte da medicina tradicional chinesa. A pessoa só faz subir um andar, e no outro andar já tem um andar de acupuntura, no outro andar já tem um andar de moxa-bustão, no outro andar um andar de massoterapia, e por aí vai. É muito comum isso na China. Aqui no Brasil não se tinha, no caso, sobre isso. E foi por conta disso que eu criei as 5 pétalas. As 5 pétalas, ela justamente vem para trazer esse molde de medicina integrada para aqui, para o Brasil. Então, quando um paciente vem se consultar comigo, primeiro não vou logo aplicando as agulhas. Primeiro tenho que sentar com ele, converso. A gente tem uma conversa de 1h30, mais ou menos. Saber o estilo de vida daquele paciente, saber. Isso, vários fatores Tudo, né, na conversa, para saber o que... Porque todo paciente ele vem com a queixa. Mas essa queixa não necessariamente é a causa e o efeito. Justamente. O que eu falei agora, eles se preocupam muito em curar a queixa no momento, mas eles não se preocupam em saber por que aquilo está ali. Por que aquela queixa está ali. E você está justamente fazendo o reverso. Você está lá para o começo, não. Vamos ver de onde foi que começou isso aí. Isso, exatamente. Então, o principal não é a doença do paciente. O principal é o paciente em si. Ele como um todo. E a partir disso, eu vejo precisa utilizar acupuntura, fitoterapia, massoterapia. Ela está precisando fazer alguma prática corporal, então vai fazer o tai chi, ou então um qigong, ou até mesmo um exercício físico, qualquer outro, uma academia, ou
mais alongamentos, enfim. Isso aí a gente define depois. E por aí vai. E através da integração dessas especialidades em torno do paciente, é que a gente consegue realmente ter sucesso no tratamento, né? Do paciente que chegou. Tô entendendo. Então, esse modo de atendimento, ele não é algo que era muito... que acontecia muito aqui no Brasil. Mas ele é um tratamento diferenciado, né, velho? Agora, de certa Sim, forma, assim, sim. ele é diferenciado, né? Todo mundo que chega assim, vamos ver aqui o estilo de vida do camarada aqui para saber o que pode ter desenvolvido isso que ele está sentindo hoje. Exatamente, exato. Apesar de ser novo aqui, já é muito antigo na China. Tô entendendo. Já põe antigo nisso. Entendeu? Isso faz parte do fundamento da medicina chinesa. É tratar o todo e a parte. Ambos se influenciam. A medicina chinesa, assim como o Tai Chi, se baseia na questão do Yin Yang. O símbolo do Yin Yang, que inclusive Sei. no próprio logo do Clube da Luta tem uma parte dele, né? Que é essas duas forças. E assim, tem muitos fundamentos, né? Dizem, é o equilíbrio, é o bem e o mal, né? Sim. Todas elas estão certas, ou realmente tem Mais ou menos. Tem vários significados, na verdade. Mas pra conta gente aí. falar do Yin Yang, que aí tem a relação com essa parte do todo que a gente estava falando, é que assim, quando a gente olha o Yin Yang, muita gente vê aquela imagem dele, um lado preto, outro lado branco e as duas bolinhas, né? Em cada um desses. E diz que é o bem e o mal. Não é bem assim. Não significa que é o bem e o mal. O Yang ele é muito mais amplo que isso. Já começa pelo nome dele. O Yin Yang, novidade. O Yin Yang não se chama Yin Yang. O Yang se chama Taiji. Esse é o nome certo do Yin Yang. Taiji. Tai-Chi. Taiji. Tai, o ideograma de Tai, ele significa como grande, supremo. Ji, ele traz a ideia da cumeira, como se fosse o cume da árvore, né? Algo vasto também, que abrange muita coisa. De onde vem esse nome? Yang? É porque o Yin Yang está composto dentro do Taiji. Ah, São as duas polaridades entendi. do Yang. O Taiji, ele é composto por uma polaridade Yin e outra polaridade Yang. E cada uma delas há um pouco da outra dentro de si, em que estão em constante movimento. Ele é parado assim só por questões didáticas, só para a gente conseguir enxergar. Mas ele é um movimento, ele sempre está ali, ó, em constante movimento. Enquanto um chega no seu máximo, ele vai e se transforma no outro. O outro, quando se transforma no seu máximo, já muda para o outro novamente. Sendo que o Yin Yang, ele não é exatamente só assim como a gente vê. Tem essa é a última parte do Yin Yang. É a parte da polaridade. Mas voltando um pouco na formação do Yin Yang, existe também uma parte que a gente chama de Wudi. Wudi é o vazio. É onde está a origem de todas as coisas. Agora vai ser um momento loucura. É onde surge todas as coisas. Isso dentro da filosofia. Isso vem da filosofia taoísta, especificamente. Tá? O Wudi é o vazio. A partir desse vazio é de onde surgiu todas as coisas. O Yin Yang, ele tem essa parte branca, preta e tal, mas ele também tem um círculo em volta que é invisível quando você olha ele numa imagem, né, numa figura. Mas inicialmente, se voltar algumas etapas do Yin Yang, do Taiji, ele é o Wudi. É um círculo. Ele é representado apenas por um círculo vazio. O Wudi é isso. Um círculo vazio. Representado por um círculo vazio. E a partir desse círculo é que surgiu todas as coisas. No primeiro movimento desse círculo, se tem um outro círculo, que é um círculo mais interno. É uma bolinha no meio. Imagina, um círculo maior e uma bolinha no meio desse círculo. Pronto.
Essa bolinha do meio já foi o próximo movimento que aconteceu depois da saída do Wudi. Que no taoísmo, o Wudi também é chamado de Tao. É o Tao do taoísmo. Essa bolinha do meio, que surgiu do vazio, ela vai se dividir em mais duas partes. Uma preta e uma branca. Duas polaridades. Uma yin e uma yang. Dentro desse círculo maior. Dentro desse círculo maior. Que é, para ficar mais didático para vocês, é essa minha tatuagem aqui. Essa minha tatuagem aqui, ela é justamente essa etapa do Wudi. É quando tem o círculo maior, o vazio. Depois desse vazio, vem a semente germinal no centro. Se dividem em duas outras polaridades. Uma yin e outra yang. E depois dessas polaridades, elas começam a ter um pouco da outra. Que é aí que vem essas duas bolinhas. Isso quando entra em dinâmica, no processo de dinamismo entre elas, vem o yin yang final que a gente conhece. Tô entendendo. Então, o yin yang que nós conhecemos, o Taiji, ele antes tem todas essas etapas em seu processo de formação. Ele chega ao ponto que nós conhecemos hoje, né, velho? Exatamente. Isso também é uma visão cosmológica que está presente na cultura chinesa. E assim, muita arte marcial usa ele, né, velho? Muita arte Exatamente. marcial simboliza o Yang ali e tal. Exato, exatamente. Como forma até de equilíbrio mesmo. Se a gente parar para pensar, que outra coisa se tem uma sequência parecida com essa? O Big Bang, por exemplo. Em que na teoria do Big Bang existia lá aquela massa concentrada, em que depois dessa massa concentrada, essa massa pode ser entendida como Wudi. Depois, quando ela começou a ter mais energia, começou a se ter mais pressão, vamos assim dizer, já veio a semente germinal, ela explodiu. No que explodiu, já começou a se formar o movimento, a partir desse movimento surgiu as outras coisas e por aí vai. Esse processo de ramificação é o mesmo processo do Taiji. Linguagens diferentes falando quase da mesma coisa. Tu estudaste tudo isso aqui mesmo em Recife, Pernambuco, ou tu viajou, velho? Eu não cheguei a viajar ainda para a China, né? Mas eu também tenho contato com a comunidade budista daqui, que é a comunidade chinesa. Faço parte do templo Foguanshan. Tem um templo aqui em Recife, é? Ele fica em Olinda, em Casa Caiada. É um templo budista chinês. Legal. Do budismo Chan. O budismo Chan é o budismo Zen. Sendo que quando o budismo Chan, tanto é que o ideograma é o mesmo. De se escrever Chan significa Zen. É o mesmo ideograma. Quando o budismo Chan saiu da China e foi para o Japão, ele houve algumas modificações em questão de práticas, de roupagens e de linguagem, e virou o budismo Zen. Tá? Então, o budismo que eu faço parte é o budismo Chan, que é o budismo chinês, que é da mesma linha do budismo Zen. Aqui tem uma filial dele que é em Olinda, Casa Caiada, fica bem na beira-mar mesmo esse templo, e ele faz parte do Templo Foguoshan, em que sua sede aqui na América Latina é em Cotia, São Paulo. Essa sede eu também já fui para lá. Parece que você está entrando na China, porque é um templo que foi construído todo baseado na dinastia Tang. Na arquitetura dele toda é da dinastia Tang. Em que lá tem os mestres, tem os monges, né, que ficam por lá e que a gente tem contato direto com eles. Então muita coisa também eu aprendi em contato com o pessoal do templo, né, com a comunidade chinesa. Além disso, com outras pessoas que eu também tenho muitos amigos, alguns amigos que são chineses mesmo. A maioria deles vieram de Taiwan, não vieram da China continental. Mas converso bastante com eles, aprendi muito com eles também. Tu sabe falar chinês? Ou tu fala algumas coisas chinês? Wokai Xiaola. Isso é o quê? Wokai Isha, na verdade. Eu sei falar um pouco. Só tá tu lá no meio da China, tu desenrola. Desenrola algumas coisas. Dá pra desenrolar. Na verdade, tô terminando esse mês o curso de chinês, né? Esse ano eu fiz o curso de chinês pela Universidade de Xi'an, né? Claro que é online, né?
Então tô terminando esse mês o curso e já fiz a prova do HSK1. Antes tu pensa ainda em viajar pra lá, conhecer Ah, com de certeza, perto e com tal. certeza. Tanto é que estudar Tu tá chinês. preparado pra comer as comidas de lá, velho? Já vi que a turma serve. Ah, sim, sim. A turma serve cachorro, velho, lá no Mas espeto, nesse cara. caso, pra mim, eu nem me preocupo, porque eu sou vegetariano. Aí tu não vai. E na China tem muita comida Eu vegetariana. vi que tem barata, velho, no espetinho, meu velho. Tu já Tem. viu isso? Já Essa é a comida pra turista. E é, né? É, a barata, o escorpião, é mais a comida pra turista mesmo. Eles A mesmo comida não do comem, dia a não. dia, eles não comem muito, né? A comida do dia a dia, poderia dizer que é mais o mientiao, que é o macarrão. Tem a tang, a sopa. Baozi, que é o pãozinho. Enfim, tem várias outras comidas que eles comem no dia a dia. Não necessariamente o escorpião, Não então. vai Não, empurrar essas coisas em tu lá, não. Tu já vai estar ligado já, né? não, é só falar que eu sou vegetariano. Aí não. E como é vegetariano em chinês? Já treinou? Poderia dizer que Wochi Chutsai, ou Wopuchi Roll. Tipo, eu não como carne, eu Carne. como vegetais. Entendeu? Não, até onde eu sei, não se tem uma palavra específica para vegetariano. Tô entendendo. Mas eu poderia, num contexto, falar assim: Não como Wopuchi carne. Não Roll. como carne. Wopuchi Roll. Eu poderia falar assim, eles entendem. Até mesmo se eles souber que eu sou budista, eles já iriam entender. E o budista não come carne, velho? Não, assim, o budista ele pode comer carne, não tem uma proibição dizendo você não pode comer carne. Mas o budismo, um dos fundamentos é a questão de você não matar, né? E não contribuir para que mate. Então você não pode estar comendo Tô animais, entendeu? Matar, e vale ressaltar, seres sencientes, que possuem senciente, entendeu? Porque muita gente diz, então você vai comer vegetal. Vegetal é um ser vivo. Sim, mas não tem uma senciência em volta. Então, por conta desse fundamento também, o budismo, fundamentalmente, o budista ele não deveria comer carne. Entretanto, há budistas e budistas. Então, mas assim, a gente sabe que proteína tem na carne. E tu substitui o quê? Não, proteína não tem só na carne. Não tem o que é que tem mais? Proteína tem muito carne. O que é que Inclusive, tu substitui a carne? Tu come o quê? não substitua a carne. E a proteína? Não precisa Tu vai substituir, pegar em porque proteína ela está presente em muitos grãos. Proteína também está presente em algumas raízes, está presente em folhas também. Enfim, tem uma série de outros vegetais Onde que você podem. pode ter É, a proteína. muita gente vê proteína, tem a soja, mas não só é a soja que tem a proteína, entendeu? E eu pensei que de só tem várias carne, formas. velho. Só tem carne. e Não, ovo, não, é, proteína velho? tem tudo. Proteína, ela é estruturante, é um nutriente estruturante de vários alimentos. Nossa, velho. Exatamente. Não tem essa necessidade de você comer só a carne Porque eu para. pensei que os vegetarianos, desculpa a ignorância, mas eu pensei que os vegetarianos eles iam viver sem esse tipo de proteína, que é a proteína que tem na carne, tem no ovo e tal. Eles realmente vivem sem esse tipo de proteína, mas também consomem Então, mas vários outros. tem algo que eles podem substituir, no caso, né, velho? Não precisa substituir, porque na alimentação já está presente. Já está presente. Já. No dia a dia, normalmente. Tanto é que é comum as pessoas dizerem, ele tá mais saudável porque ficou vegetariano. Não é necessariamente porque virou vegetariano, mas tem uma questão cultural envolvida. Aqui no Brasil, a alimentação mais comum que a gente tem no dia a dia, qual é? Esse fast food, né, velho? Comida rápida de Nem, McDonald's e tal. Essas Também, coisas. Comida também. de rua. Comida de rua. Também, mas se for pensar um prato típico Feijão daqui, e arroz, né, velho? feijão, arroz, carne, no máximo uma saladinha de tomate, cebola, uma alface e pronto. Isso aí não é tão rico nutricionalmente. Tem lá sua devida riqueza, claro, nutricional. Entretanto, você precisa ter mais variedades além disso, né? No seu dia a dia. O que é que acontece quando uma pessoa acaba virando vegetariano? Ela, por não comer carne, ela vai acabar aumentando a diversidade
de outros alimentos. Não necessariamente só para substituir a carne. Muita gente entra com esse pensamento de querer substituir a carne. Mas ela vai justamente para diversificar. Porque ela começa a explorar e aprende outras coisas. Aprende a fazer outros tipos de pratos. Aprende várias outras formas de se alimentar. E isso acaba dando uma carga nutricional maior para a pessoa. Tô entendendo. Então, essa questão da proteína está muito mais relacionada também sobre o que você come. Não sobre a questão da proteína, mas sobre a questão da nutrição. Está muito mais relacionado sobre o que você come do que com o que você deixa de comer. Entendeu? Então essa diversidade acaba fazendo com que a gente realmente tenha uma diversidade, né? Ou tenha Mas bastante fraqueza, nutrientes. essas coisas. Não, nada disso. Normal. Eu tô falando isso porque quando eu tinha meus 20 anos, fazia muita loucura isso. Eu comecei a namorar uma menina que ela era vegetariana. Aí eu, vou ser vegetariano também. Só que eu não me lembro bem o que foi que eu comecei a comer comecei a colocar no lugar da carne. Eu sei que eu fiquei tão fraco, meu velho. Fiquei tão fraco mesmo assim, com aquela cara de quem acabou de espirrar. Assim, terminou de comer, já ficou fraco? Não, com uns 2 meses. Entendi. Uns 2 meses sem comer carne. Eu senti no corpo, eu perdi quilos. Eu perdi negócio de uns 6, 7 quilos, assim, ó. E me senti fraco. Uhum. Senti fraco. Aí eu voltei a comer carne de novo. Imagina. Mas acho que era por falta de um acompanhamento, realmente, um acompanhamento, uma nutricionista e tal, que pudesse chegar assim, come isso aqui agora que vai te suprir. É uma coisa que poderia ser investigada, até porque os casos de anemia, muitos casos de anemia, por exemplo, eles se dão muito mais em quem come carne do que quem não come. E velho. Mas não necessariamente por conta desse fato de não comer carne. É porque a maioria da população come carne. Então, como é que pode a pessoa comer carne e estar com anemia? Há esse mito de que a pessoa vai virar vegetariana, vai ficar anêmica ou fraca. Mas, enquanto, na verdade, no real, sobre o que acontece, a anemia é algo que pode atingir quem come carne e quem não come carne. É um conjunto de alimentos que você está deixando de comer, no caso, né? Para ficar anêmico, né? É um conjunto de proteínas, no caso. A pessoa está tendo uma certa deficiência nutricional ali que está causando anemia. Claro, existem muitas outras coisas. E outra, eu não sou nutricionista também. Tá? Aqui a gente tá só... Isso também, mas querendo ou não, até na minha própria formação de educação física, eu tive que pagar quase 1 ano de cadeira de nutrição, então, porque minha área é a área de saúde. E a alimentação é uma parte muito importante dentro da área de saúde, né? Então a gente também tem que se fundamentar quanto a isso. Então, a parte de ficar fraco, porque você vai deixar de comer carne, é algo que você precisa olhar com cuidado, porque não necessariamente pode estar relacionado com o fato de você ter parado de comer carne, e vai ficar fraco porque você está comendo só vegetais ou grãos, enfim. É algo a ser investigado. Porque deficiência nutricional pode atingir qualquer pessoa, independente do tipo, da forma como ela se alimenta. E isso é importante ressaltar. Existem pessoas, por exemplo, uma coisa que eu recentemente também comecei é a parte da alimentação viva, né? Que é a parte de você se alimentar com brotos. Eles integram também a sua alimentação. Isso é muito bom. Alimentação viva. É com brotos. O que é isso? Broto é uma alimentação que já existia no Oriente. Só que ela veio para cá não faz muito tempo. Os germinados, alimentos germinados. Então se utiliza muito feijão azuki. Lentilha também se utiliza. Você simplesmente põe eles para germinar. Quando eles já germinam, já está o broto, você pode fazer receitas com aquilo ali. Comer eles também in natura, se quiser. E eles têm uma carga nutricional muito grande. Enorme, justamente por serem germinados. Inclusive, muitos deles têm bastante proteína também. Depois que o feijão começa a brotar, que tu fala, Sim. Aí você pega... Você come o broto. Isso já é presente na alimentação chinesa. Na chinesa, principalmente. Na japonesa,
Tem, mas não tanto quanto a Tem muita chinesa. diferença, tu estudasse isso aí, tem muita diferença da medicina chinesa para a japonesa, velho? Ou eles compactuam ali, parece que São bem tem as semelhantes. Na verdade, a China e o Japão são dois irmãos briguentos. Eles têm muita coisa semelhante. Até porque, historicamente, eles tiveram essa influência mútua. Até geograficamente ali, eles estão próximos entre si, né? Apesar dos conflitos e tudo mais que aconteceu, mas a cultura em si, falo cultura de uma maneira bem mais geral mesmo, muita coisa é são igual. muito parecidas, né, velho? Exatamente. Então a medicina também tem coisas muito parecidas. A gastronomia tem muita coisa parecida. Até mesmo nas artes marciais tem coisa parecida. Enfim. A língua deles é parecida também, porque a gente que não entende nada, a gente vê eles falando do mesmo jeito. Mas É bem diferente. eles se entendem não, né? Ou eles não se entendem. É feito assim, feito o português e o espanhol, que dá pra gente entender o que o camarada fala, ou eles realmente eles não se entendem. Botar um chinês e um japonês, eles não conseguem conversar. Se pegar um chinês e um japonês que ambos não entendem uma língua do outro, se você quer fazer com que eles se entendam um pouco melhor, é até melhor que eles escrevam. Porque na escrita, no processo histórico, a escrita é bem semelhante. A escrita japonesa, muitos ideogramas chineses fazem parte da escrita Que japonesa. legal, É, velho. sendo que com a passar da história, eles se tornando independentes também, o próprio Japão, eles desenvolveram outras características da própria língua, que é aí que se diferenciou totalmente do chinês, né? Mas se for botar para falar, um não vai entender o outro, não. É bem diferente. Tô entendendo. Muita onda isso aí. Eu nunca imaginei que, pô, ele não vai saber falar, mas se escrever, ele já vai ter uma ideia do que, é que o camarada tá querendo dizer ali no caso, né? Pois é, exatamente. Eles vão ter uma certa dificuldade de se entender. Claro que existem japoneses que também falam chineses e chineses que Tô falam entendendo. japonês. Não, mas ele tá Né? falando aqui realmente se eles não souberem de nada um da língua do outro. Exatamente. Através da escrita, então, um chinês for pro Japão e ele vê os outdoors, tudo, ele vai entender ali o que tá falando, né? Não tudo, não tudo, porque apenas os ideogramas que estão contidos também na língua chinesa. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Os que são puramente japoneses, eu acredito que não, eles vão ter bastante dificuldade de entender, né? E ainda tem a questão de que, aí eu não tenho tanta certeza, mas é possível que alguns desses ideogramas que se manteve na língua japonesa, que eram da China, alguns deles podem inclusive ter tido modificação de significado ao longo do tempo, né? Como teve de pronúncia. Às vezes, o mesmo ideograma que tem na China e no Japão, eles têm pronúncias diferentes. O mesmo sentido, mas a Tô pronúncia é entendendo. diferente. Como eu falei, o exemplo do Chan, do budismo. O budismo Chan é um ideograma. O budismo Zen é o mesmo ideograma, sendo que a pronúncia é diferente. Um é Chan e o outro é Zen. Tem muito disso. Entendendo. Ô, Bruno, e hoje tu tá treinando alguma coisa, Bruno? Ou tu só tá dando aula, só tá aí atendendo no teu consultório? Hoje eu treino Kung Fu, continuo treinando Kung Fu ainda com o professor Márcio. Treino Tai Chi também. É o Kung Fu de formas, é? É o Kung Fu Shaolin do Norte, Shaolin Norte. o estilo Shaolin do Norte. O Tai Chi, eu treino o Yang, né, o estilo Yang, e o estilo Shen, né, que é pela WCTA. Claro que quando a gente começa a dar aula, o tempo de treino diminui, né? Então, atualmente, eu posso até dizer que atualmente eu estou treinando muito mais o Kung Fu do que o Tai Chi. Mas, claro, nunca deixo passar em branco, assim. Até mesmo se eu passar muito tempo sem treinar e dá saudade, o corpo já pede. Aquela sensação que quem treina arte marcial sabe como é. Passou muito tempo parado, o corpo tá pede. sempre treinando, sempre tem que chegar, hoje eu vou treinar. Exato. E quem foi teu professor de Tai Chi? O interessante é que ao longo dessa minha caminhada eu tive vários professores. Eu fiquei sabendo que Júlio Koshida, um tempo, ele começou a ensinar Tai Chi também, não foi, velho? Exato. Chega a treinar com ele alguma coisa, não? Não diretamente com o Júlio. No Kung Fu, eu comecei com o professor Márcio, né? E que estou com ele até hoje, né? Professor Márcio,
que é justamente da linhagem de Júlio Kushida. Portanto, no Kung Fu, meu professor é Márcio, meu mestre, Júlio Kushida. No Tai Chi, eu comecei a treinar com o mestre Carlos Gomes, que foi aluno de Júlio Kushida também. E que o professor Carlos, mestre Carlos, ele também foi instruído pelo mestre Wu. O mestre Wu, ele é um mestre de Brasília. Ele é bem famoso lá em Brasília. Ele ensina na Praça da Harmonia Universal. Portanto, eu tenho essa linhagem que vem do mestre Carlos, que tem influência do mestre Júlio e do mestre Wu, né, no Tai Chi. E também aprendi a parte do Wushu moderno, que aí no Wushu moderno eu treinava especificamente o Tai Chi com o professor Fábio Shaolin, né? E o professor Fábio Shaolin também treinou com o Júlio, ele também é da CBKW, né? Ele veio por essa parte do Wushu de competição, né? Então o Sandá hoje não. No meu caso não era para o Sandá, era para a parte de Taolu, parte de forma. E o Taolu tem a parte do Kung Fu, o Kung Fu tradicional, Kung Fu moderno, Tai Chi. Eu entrava na parte do Tai Chi. Entendi. Né? Nessa parte do Wushu. Então, eu tive influência tanto do Tai Chi tradicional, quanto do Kung Fu tradicional, e do Tai Chi moderno também. Por isso que isso compôs um pouco a minha forma de ensinar. Diz muito sobre quem eu sou dentro do universo das artes marciais. E essa minha característica, como você falou, multitarefas, né? Eu, por exemplo, posso puxar uma aula de Tai Chi totalmente tradicional. Assim como eu também posso puxar uma aula de Tai Chi moderno. Eu posso puxar uma aula de um Tai Chi mais voltado para a parte marcial. Assim como eu posso puxar uma aula voltada para o Tai Chi mais terapêutico. E também tu pode puxar uma aula que tem nada a ver com Tai Chi, uma aula de educação física. Sim, não é? Também. E que normalmente acontece da educação física desembocar nesse universo das artes marciais. É algo que acontece de uma forma simbiótica ali, acontece naturalmente. Às vezes eu vou passar um exercício para um aluno fazer, numa aula de Tai Chi, né? Passo um exercício para ele fazer e eu percebo que a postura dele está um pouco ali, não está tão firme assim, ele já começa a ter algumas observações assim, sobre biomecânica, aí ajusta alguma posição dele ali, ele, percebi como mudou aqui, mudou isso. Isso também vem da educação física. É bom porque tu tem uma visão realmente não só dali, né, da parte oriental. Tu tem uma visão dos dois lados, da ocidental e da oriental, né? Exatamente. Exato. Isso é um diferencial muito grande, velho. Sim, sim. E outra coisa, minha formação em educação física, ela não foi necessariamente apenas na parte de saúde. A minha formação em educação física teve um corpo muito grande da área de educação. Tanto é que o meu TCC não foi para a área de saúde, foi para a área de humanas. Foi para a área de educação. Era utilizando o meu TCC foi o Wushu como prática da liberdade. Baseando o ensino do como eu posso utilizar o Wushu, ensinar o Wushu dentro também de alguns princípios da educação de Paulo Freire, por exemplo. Assim como eu posso trabalhar outros fatores dentro do Wushu, como, por exemplo, a questão do senso crítico do aluno. Como eu posso trabalhar o senso crítico do aluno? Como eu posso trabalhar a independência do aluno? Essa questão da socialização do aluno. Essa relação intrapessoal dele com ele mesmo. É quase e interpessoal, né, também entre ele e os outros alunos. Isso também peguei muito dessa área de educação. Sempre fui um apaixonado por essa área. E eu sentia essa falta
dentro do universo da arte marcial. Arte marcial. Porque, querendo ou não, o universo da arte marcial ele ainda é um universo bem militarizado, né? Bem de reprodução. O professor faz, o aluno repete. O professor faz, o aluno repete. É quase que assim, o aluno não tem direito nem de tirar dúvida. Não sei nem por que eu estou fazendo, eu estou falando porque ele mandou. Muitos alunos têm até medo de perguntar. Sim, sim. Não mexe, professor. Faça isso, isso e isso. Eles vão lá e fazem, velho. Isso, tem essa visão também muito vertical, né? O aluno tá aqui, o mestre tá lá em cima, o professor tá lá na frente aqui também. Tem muitos mestres, professores que eles plantam a humildade. Não, sou humilde e tal, mas me chamem de mestre. tá entendendo? Acontece muito isso realmente. E o camarada fica... Exatamente. Um pouco acuado, com medo e tal. E quando ele se forma, ele procura reproduzir isso da maneira que ele aprendeu. Sim, exatamente. Partindo um pouco para o lado da psicanálise, se ele precisa que você reforce o tempo todo de que ele é o mestre, talvez é melhor ele rever se realmente é. Acontece muito, é o ego. Chama-se ego. Parece que ele chega com o ego muito inflado e tal. Não, porque eu sou mestre. Você pode ver. Você pode ir em academia e tal. O mestre está sempre com um dobó diferente. Ele quer ser diferenciado. Sim. Ele não quer se vestir como um aluno, não quer se vestir como um professor. Ele quer sempre estar um degrau acima. E plantar a humildade entre todos, mas eu estou aqui, ó. Eu estou um pouco mais acima do que vocês. E eu sempre achei que todos são iguais, velho. A diferença é que você treinou há mais tempo do que eu. E tem essa questão também de que não que as questões hierárquicas não sejam importantes. Elas têm sim sua importância e realmente elas devem ser cultivadas nesse meio da arte marcial e em vários outros meios também. Até porque isso também cria uma questão de organização. Então, mas isso não quer dizer que ele seja melhor do que o aluno. Você tá sim, sim, de fato. Ele pode ter uma autoridade maior. É esse o ponto. É esse o ponto. Autoridade. É não utilizar a sua posição como um meio de opressão. A sua posição, ela, em vez de você, de alguma forma, ser agressivo com o outro, ela é, na verdade, para você encantar o outro. A educação, ela vem através do encantamento. O mestre de verdade, o aluno olha para ele, vai ver ele como um mestre não necessariamente por conta da roupa que ele está usando, mas pelo que ele é e pelo que ele faz. O exemplo que ele dá. E não por medo, né? Por respeito, não por medo. São duas coisas diferentes. O respeito, ele não vem pelo medo. Essencialmente, o respeito, ele vem por uma construção que vem de muito tempo. Em que as pessoas entre si, elas mostram o seu real valor ao longo desse tempo. E isso é que se constrói o respeito, né? E isso acontece entre aluno para professor, de professor para o aluno, do professor para o mestre. O respeito você não impõe, velho. Você conquista o respeito do aluno, a admiração do aluno. É uma troca, é uma troca. É uma troca que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, muita gente, hoje, muitos alunos meus, eles querem de todo jeito me chamar de mestre. Né? Mas eu não sou mestre. De professor, eu sou professor de educação física, sou professor de tai chi, sou professor. Mas não cheguei ainda ao nível de mestre. É aquela parte que eu tô falando, que eu falei de ser importante também, dessa estrutura vertical, ela ser bem definida mesmo. Tipo, eu poderia dizer assim, tá, pode me chamar de mestre. Talvez eu tenha os pré-requisitos para ser mestre. Para eles, você é mestre. Pois é. A visão que eles têm. Sim. Você é mestre. Você é quem está dando o caminho para eles. Você está indicando o caminho. É por aqui que a gente deve ir. Então você realmente é o mestre deles. Por mais que você não se considere, você não queira esse título agora no momento do processo. Mas você é o mestre deles, independente do que diga um documento ou não. Para eles, você é o mestre. Você conquistou o respeito deles lhe chamarem de mestre. E aí vem a outra parte que eu estava falando que é importante, é dizer, não, eu não sou mestre, porque também existe
esse e esse aqui que me ensinaram. Você pode chamar eles de mestres, eu ainda sou professor. Quando eu chegar no nível deles, aí sim, eu serei mestre. Quando eles disserem, você tá pronto, agora você é mestre. Aí tudo bem, você pode me chamar de mestre. Eu vou ficar sem jeito, mas você pode chamar. Mas é assim mesmo. É. O verdadeiro mestre, ele não precisa chegar e dizer, eu sou mestre, não. Pô, vai olhar e vai observar e vai dizer, você parece ser mestre, velho. Então vou lhe chamar de mestre e pronto. É aquela questão de você estar ali no treino. Você tá no treino, você vê quem realmente tem bastante tempo de treino. Não é por uma acrobacia que ele vai fazer, algo do tipo assim, muito mirabolante, não. Às vezes é uma defesa tão bem feita que ele fez, que você percebe e diz, caramba, como é que ele aplicou aquilo ali certinho. Às vezes é apenas uma defesa de um chute que você faz, a defesa dói mais do que o chute que você tá dando na pessoa. Você já vê a arte marcial sendo expressa naquele ser que tá ali, naquela pessoa que tá ali. Isso aí é perceptível. As pessoas, elas percebem isso. E isso define muito bem quem é aluno, quem é professor, quem é instrutor, quem é mestre. É isso, é o quanto a arte ela consegue ser expressa ali pelo seu movimento, pelo que você tá fazendo. O nível técnico da pessoa, né, velho? Isso é apenas uma parte, né? Nível técnico. E todas as outras partes que não são expressas em movimentos. Todas essas partes também, para muita gente, é a parte mais difícil. É o que faz as artes marciais serem artes marciais. Né? Não serem apenas lutas. Não estou falando no sentido de rebaixar. Não, até porque eu sou muito fã de boxe. Boxe não é uma arte marcial, é uma luta, né? É um esporte, né? É um esporte de luta, de contato. Sim, exatamente. Mas o que você fala é que ele não tem aquela filosofia marcial, né? Exatamente. Que as outras artes marciais têm. Sim, sim. Isso é uma coisa que na universidade o professor ele falava muito bem sobre a questão da diferença de arte marcial e luta. Tem essa diferença, né, entre arte marcial e luta. E a parte pelo menos ao meu ver, que diferencia bastante a arte marcial da luta é toda essa parte que ela não é expressa nos movimentos. Toda essa parte que está relacionada à questão histórica, à questão filosófica, à questão de comportamento. Tudo isso é que faz a arte marcial realmente ser arte marcial também. É um dos fatores que compõem isso. E eu acho uma das partes mais bonitas. Hoje, tu tá contando, aonde fica o teu estúdio? Me diz aí, teu Instagram. Quem quiser visitar lá para fazer uma aula de Tai Chi, como é que faz, hein, né? Pronto. O Instagram é o @5pétalas. Pode botar tudo por extenso. 5pétalas. Também tem o site, 5pétalas.com. E também tem o meu pessoal, né? Que é o Bruno Chongyi. Aí a pronúncia é um pouco mais difícil. Mas pelo das 5pétalas você consegue me achar. No vídeo lá, a gente deixa na descrição. Ótimo. 5pétalas. E onde fica? Em que Pronto. bairro fica? Pronto. A sede das 5pétalas, ela fica no centro da cidade, tá? Fica na esquina da Rua da Aurora com a Rua do Riachuelo, no edifício Ébano. É o edifício Ébano, número 325, sala 305. Querendo experimentar o Tai Chi, entre em contato contigo. Só entrar em contato. Tem o número do WhatsApp também, que é 819-9945-8015. Pelo WhatsApp você pode falar diretamente comigo. E aí, seja para consulta, para as aulas, né? A gente também tem outras unidades de atendimento. Além dessa do centro da cidade, também tem no Engenho do Meio. Eu dou aula particular também, eu vou na casa da pessoa ou em algum local e horário definido pelo próprio aluno. Tu também tu faz consulta de acupuntura também, não? Sim. A domicílio e no consultório domicílio também, exatamente. Se tiver com dorzinha nas costas, tal, essas coisas, é acupuntura? É só chamar que a gente vê o que é que vai utilizar. É só lembrar, eu utilizo tudo integrado. Normalmente a pessoa nunca faz só acupuntura. É o conjunto, né, velho? A pessoa paga a sessão, ela tem direito a utilizar tudo ao mesmo tempo, se quiser. É o conjunto. Exato, porque iria quebrar um dos fundamentos da medicina chinesa. Qual o melhor horário para se treinar Tai Chi? É de manhã mesmo, de manhãzinha assim que acorda, como eu vejo na televisão?
É o horário que você está presente. Quando você fala tá presente, é aqui, né? É na cabeça, né, velho? Quando você tá zen, quando você tá. Realmente eu tô aqui hoje. É quando você tá com o intuito de realmente querer treinar. Porque não necessariamente você vai estar sempre zen. Como você falou. Teu corpo tá ali, mas tu não tá ali, velho. Exatamente. Às vezes você não tá com tanta disposição para treinar, mas de repente você passa por aquela etapa de pegar no tranco e a atividade acaba sendo muito legal. Então, você tá com o intuito de treinar já é o primeiro passo, né, de treinar. Essa questão de horário, realmente, tem gente que prefere treinar muito pela manhã, tem gente que prefere treinar mais pelo fim da tarde. Não existe um horário realmente específico, dizer, ó, esse horário aqui é bom para treinar. Você pode treinar em qualquer horário. Ruim é não treinar. E qual é a idade recomendada para treinar Tai Chi? Você já pode treinar desde criança. Você já viu que a criança já está ali tendo alguma habilidade de algum controle, coordenação motora, então você já pode ir começando com ela. Para quem já sofreu derrame, de repente está com um lado um pouco paralisado do braço. Sim, sim. O que acontece é que pessoas desse tipo chegam para mim, faz o tratamento em consultório, enfim, ou em casa, e aí depois disso eles continuam dando continuidade com alguma prática corporal, né? Tai Chi, um Qigong, um alongamento, ou com exercício mesmo tradicional. Isso tudo vai depender de como foi o caso da pessoa. Tô entendendo. Mas mal não faz, né? Não, tá? Só se for feito de maneira errada. Porque tem isso também. Tem que ser por um profissional. Exato. Porque o movimento do Tai Chi, ele pode acabar machucando um joelho, por exemplo. Um movimento mal feito pode machucar um joelho, pode machucar um tornozelo. Aí é que quadril. Entra realmente a importância de um professor de Tai Chi que saiba realmente o que tá fazendo, né, velho? Exatamente. Exato. Isso é a parte mais importante de tudo. Porque você precisa ter alguns elementos de segurança. E outra, como eu falei no início, observar quem está chegando para ter a aula. Cada pessoa tem um tipo de demanda, cada público tem um tipo de demanda. E isso você precisa ter muita atenção, porque às vezes pode ser uma dessas demandas que possa atrapalhar até mesmo o desenvolvimento do aluno ao longo da prática. E de repente você muda uma coisinha aqui que faz toda a diferença. Tô entendendo. Às vezes é uma besteirinha que você mudou ali, mas que fez toda a diferença e a partir dali o treino acaba desenrolando muito melhor até chegar num próximo obstáculo. E aí você vai fazer esse processo de novo. De nível, né, velho? Exatamente. O desenvolvimento, ele é uma constante dialética ali. Se eu quiser me tornar professor de Tai Chi, é Tai Chi Chuan ou só Tai Chi? Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Se eu quiser me tornar professor, tu acha que em quanto tempo eu posso me tornar professor e estar apto para... Falar em tempo assim é difícil, mas demorou quanto tempo? Para ser professor mesmo, sim, me graduar como professor, eu acho que eu comecei em mais ou menos em 2015, foi 2015, foi em torno de uns 4, 5 anos, mais ou menos, para quase uma faculdade, né, velho? Por aí. É quase uma faculdade. Exatamente. Porque tem também as formas que você tem que aprender. Assim como é no Kung Fu, né? Existem as formas já pré-definidas de cada estilo que você tem que aprender e fazer bem. Além disso, você tem que entender alguns fundamentos que compõem a forma. Você tem que saber alguns fundamentos que compõem o Tai Chi como um todo. E ainda mais, você tem que saber como poder ensinar isso. Porque uma coisa é você aprender, absorver, outra coisa é você conseguir repassar para alguém aquilo que aprendeu, né? Pois é. Como eu costumo dizer, que no Taekwondo existe faixa preta, que se formou faixa preta, e existe faixa preta professores, que se tornaram faixa pretas e sabem ensinar. Tem muita faixa preta que não sabe ensinar, são ótimos em absorver.
Aham. Eles absorvem o conhecimento, as técnicas, mas para repassar eles têm uma certa dificuldade, entendeu? Sim. Aí, por conta disso que eu acredito que tem esse tempo todo também, né? Vamos ver se o camarada vai saber realmente repassar isso que ele aprendeu ou se ele vai ficar só como realmente aluno ou vai se tornar um professor. Quando você atinge, a graduação é por faixa, não, no Tai Chi ou é por tempo? Mas você ganha um certificado, né? É por certificação. Certificação, né? É. Mais das formas, né? As certificações. Você tem a parte do tempo, né? Você tem que ter um certo tempo já de treino e saber executar bem as formas, né? Isso é o básico para você conseguir uma graduação no Tai Chi. E aí entra todas aquelas outras partes que eu falei, né? De você conseguir entender os fundamentos do Tai Chi, que na verdade ao longo desse período que você vai aprendendo, você vai aprendendo não só a parte das formas, mas vai aprendendo também essa parte dos fundamentos, essa parte mais teórica. E como tu mesmo falou, que desde o começo que tu é muito voltado nessa parte oriental e tal, de aprender isso, aprender aquilo, eu vi também que não é só aprender, tu também desenvolve muita parte de ensinar, né, velho? Tu sabe se expressar Sim. bem, tu conseguiu realmente fazer o teu jeito de fazer um camarada leigo como eu entender. Porque Sim. já veio outras pessoas que já explicou coisas semelhantes e eu não entendi. Tá entendendo? Então isso realmente varia de pessoa para pessoa. E tem pessoas que têm essa facilidade, não é todo mundo que tem, você tá de parabéns, tá? Muito obrigado, Beto. Tá Que de isso. parabéns. E continuar nisso aí, meter mola, vamos ver se tem alguns alunos lá que você olha que tem futuro para se formar no Tai Chi. Tem bastante. Tem, não tem? Bastante. E apesar de muitos não terem esse intuito. Eles querem só para eles mesmos, né? Exatamente. É algo É um muito estilo mais de pessoal. vida para eles, né? É um estilo de vida, né? É muito mais pessoal. Hoje, inclusive até dou aula online também, né? Então eu tenho um aluno que tem 20 anos, já tenho alunas que são idosas, tenho aluna que não mora aqui, é de Brasília. Tô entendendo. Então a diversidade de público é muito grande, né? Talvez isso também contribuiu para que eu tivesse um pouco mais de didática para lidar com pessoas. Várias pessoas, né, velho? Porque tu É. tem alunos que são pessoas completamente diferentes uma da outra, né? É isso Sim, que tu fala, né, exatamente, velho? Você tem que falar exatamente. de uma maneira que todos entendam. Isso, desde pessoas Só que têm avançadas. renda mais alta, pessoas que têm uma renda mais baixa, pessoas que já peguei pessoas que estavam em situações de risco também, pessoas que tinham um intuito mais para a parte marcial, pessoas que tinham mais intuito para a parte terapêutica. Até para parte do camarada, crianças com TDAH, crianças que são imperativas, o Tai Chi ajuda eles a se controlarem um pouco mais, né? E canalizar essa Isso. energia. E você tem que trabalhar, tem que ter um certo tato para você trabalhar com pessoas que têm TDAH, por exemplo. Porque TDAH, muita gente fala sobre essa questão do transtorno de atenção como se fosse algo que a pessoa não tivesse atenção. Como se ela não tivesse. Mas na verdade Muito pelo é o contrário. né? O TDAH ele é justamente a pessoa tem atenção em tudo, capta tudo que está em volta. O cérebro tem uma capacidade de processamento muito grande. E tem uma forma de você lidar com isso também dentro do Tai Chi. Por exemplo, tem pessoas que têm a TDAH em que de início ela não vai conseguir fazer um movimento lento. Já outras elas vão conseguir fazer isso. Para elas podem ser até melhor, elas se sentem mais confortáveis em fazer o movimento mais lento. Acredito pela parte do hiperfoco, né? De estar ali fazendo um movimento mais lento, às vezes só prestando atenção no movimento da mão. Mas ela tá ali, concentrada ali. Já outras pessoas quando vão fazer isso, a cabeça sai. Então se o movimento não está funcionando lento dessa forma, vamos experimentar fazer ele rápido. Vai mostrando outras formas de se fazer. Às vezes o mesmo movimento ele tem várias formas. O próprio Tai Chi ele é assim, construído dessa forma. Um movimento, quando você vê a pessoa fazendo lá a forma do Tai Chi, o movimento ele nunca tem uma única utilidade.
O movimento que você faz, um movimento assim de empurrar, normalmente o empurrão é apenas o óbvio que você está vendo. Mas ele tem várias outras aplicações também que podem ser feitas. Várias outras. São variedades, né? Variedades em torno de um único movimento. Você pode utilizar isso também como forma didática para uma pessoa que tem que ter dela. Tô entendendo. Entendeu? Depende muito de como se leva a aula. Isso é importante. Como se leva. As artes marciais, elas são realmente bem diferentes entre si. Algumas envolvem mais movimentos de chute, outras envolvem mais movimentos de soco. É o que tu falou no começo, né? Senta com o aluno e pergunta o que é que ele quer, né? Essa triagem é importante. O que é que você busca? O que É. você quer? E levando em consideração também de que você não vai dar só o que ele busca. Porque no meio do processo ele vai começar a descobrir outras coisas que ele acaba gostando. E aí você pode construir muitas outras coisas diante disso. Entendi. Entendeu? Essa questão de lidar com as pessoas é importante. Como eu falei, as artes marciais elas são diferentes entre si. A forma da luta são diferentes. Mas todas elas viram para um único ponto, da importância do professor. O professor em todas as artes marciais é uma figura de extrema importância, justamente porque é ele que está ali conseguindo lidar com isso. Ele está ali nas mãos o tempo todo, nesse dinamismo de lidar com o aluno, de lidar com as demandas do aluno, de lidar com as dificuldades. Então, o professor ele é uma figura importantíssima nesse meio. Professor do professor, que é o mestre, professor do mestre, que é o grão-mestre, enfim. Todos eles são figuras importantíssimas. Aí está a questão de também se valorizar essa questão do hierárquico. Porque tudo que a gente tem hoje veio também por conta deles. Tanto de bom quanto de ruim. Beleza, Bruno. Estourou o nosso horário, Bruno. Mas foi um prazer. Se tivesse tempo, a gente ficava aqui conversando. A gente vai marcar, com certeza. Trazer ele para o professor Márcio aqui também. A gente sentar aqui um dia. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Relembrar as histórias de antigamente. Mas já deu pra galera que não conhecia o Tai Chi entender mais ou menos como é que funciona. Os princípios do Tai Chi. Um pouco da acupuntura também, um pouco desse mundo oriental, né, velho? Que é maravilhoso. A disciplina oriental também. Eu sou muito admirador da disciplina oriental, velho, porque se a gente aprendesse a observar e tentar absorver tudo que há de bom neles, acho que o mundo seria melhor, porque os orientais realmente, eles são muito disciplinados, eles são muito determinados no que eles querem. E eu sinto muita falta disso hoje, principalmente no Brasil. O camarada entra hoje para treinar alguma coisa. Primeira dificuldade, ele desiste. Primeira dificuldade, primeiro bolha no pé, eles param e tal. Coisa que você não vê realmente lá fora, né? E outra, precisamos conversar com a modernidade, com a contemporaneidade. A arte marcial, ela veio lá de trás, mas isso não significa que a gente precise ficar lá atrás. A gente tem que conversar com o que está no nosso ao redor no dia a dia. Isso é importantíssimo. A gente tem que fazer, senão a gente vai ficar para trás. Vamos parar no tempo. É a atualização, né, velho? Da arte, né? O taekwondo ele mudou muito. O taekwondo de quando começou para hoje. O taekwondo hoje praticamente ele deixou um pouco mais de ser arte marcial. Ele hoje é mais um esporte. Sim. Até na Olimpíada e tal, ele vai visando a área do esporte. Mas ainda tem o taekwondo marcial. Entendeu? Então, tipo, aí tem gente, não gostei disso não, gente. É o seguinte, o que era um, hoje tem dois. Exatamente. É exatamente isso. Tem dois, tem gente que gosta do esportivo, tem gente que gosta da parte mais marcial. Agrada todos os dois públicos. Sim. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. E isso que é bom. Porque dá mais oportunidades.
E as coisas surgem das oportunidades, né? Verdade, verdade. Beleza, Bruno? Leto, Toca aí. muito obrigado pela Valeu, oportunidade. meu velho. Clube da Luta, galera. Valeu, até a próxima. Bruno, meu irmão. Tô uma enciclopédia.